No Museu Casting de hoje, estaremos inaugurando o quadro Mulher de Impacto. Esta é uma iniciativa do Museu Multiarte, onde todos os anos realizam um evento em homenagem às mulheres de impacto, mulheres artistas e mães atípicas. Elas são indicadas por produtores culturais, artistas e pessoas da comunidade. Hoje nós vamos receber uma mulher que transformou dor em palavras, sobrevivência em trabalho e silêncio em acolhimento. Ela é psicoterapeuta, escritora do livro Cansada de Ser Forte. Seja bem-vindo, Lohane Paulo, Oi, minha querida. É uma honra estar aqui com você hoje. Uma honra receber você, Lohane. Obrigada. Eu lendo a sua trajetória, né, fiquei muito tocada, porque também comecei, né, a trabalhar muito cedo e me trouxe alguns questionamentos, né, você falando de aos 14 anos, quando você começou a trabalhar para ajudar seu pai, né, seu pai era camelô, não é isso? Sim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Na realidade, como uma menina de 14 anos, né, muitos sonhos, muitas perspectivas, expectativa de vida. E eu tinha minhas metas pessoais, assim, coisas que eu queria ter, que outras meninas tinham, e que o meu pai não deixava faltar. Carinho, amor, presença, ele não deixava faltar. Mas, filha de um camelô, minha mãe era dona de casa, então faltava uma porta no banheiro, faltava o meu quarto que eu não tinha, faltava, por vezes, uma, popularmente falando, mistura. Então, meu pai viajava muito também, né? Ele trabalhava viajando, ficava 30, 15 dias fora. E eu, com 14 anos, senti essa necessidade. Foi aí que eu coloquei currículo, pedi amigas, fui pra rua mesmo, sabe? Tentar uma oportunidade. Você mesmo, né, se predispôs, não foi seu pai nem sua mãe que lhe Não, pediu, pelo né? contrário. Os meus pais, se fosse por eles, e se eles pudessem também, né? Eu ficaria estudando, né? Meu pai, ele sempre foi um incentivador de arte, de leitura, de estudo. Era o que ele queria pra mim. Eu tenho uma memória muito viva, inclusive que eu estou incluindo agora num livro que eu estou recentemente escrevendo. Não posso vazar o nome ainda. Tá. E eu tenho uma memória muito viva que eu incluí nesse livro. Meu pai toca violão, né? E a gente deitado na rede, o meu pai cantando Elis, cantando Raul, recitando poesias naquele momento. E aquilo ali me influenciou muito a minha vida. Então, o que eu lembro, né, dessa época? Eu lembro disso. Eu lembro de acolhimento, eu lembro de presença, eu lembro de família. Então, essa iniciativa de começar a trabalhar, de buscar, literalmente foi por dinheiro. Foi porque eu via a necessidade, eu já era uma menina ficando mocinha, eu queria o meu quarto, eu queria as minhas coisas. E eu via que se fosse pelo meu pai, ele me daria o mundo. Mas não tinha como, não tinha possibilidade. Então eu consegui e graças ao universo, graças à energia, à educação que meu pai me deu, que minha mãe me proporcionou, eu tive forças para caminhar. Né? Você acha que a mulher periférica, né, que precisa muitas das vezes começar cedo, como você, eu, muitas, e aí a necessidade de trazer o dinheiro para dentro de casa faz com que ela amadureça mais cedo, não é? E pula etapas. Como é que foi para você, aos 14 anos, deixar um pouco a infância de lado e já ter assim responsabilidade com dinheiro, com sair e voltar, e o medo das ruas, como é que era isso? Porque você trabalhava panfletando, não era isso? Sim, sim. É muito relevante essa temática, é muito relevante você tocar nesse assunto. Realmente, eu precisei pular algumas etapas da minha vida e etapas importantíssimas, né? Eu me recordo que uma época eu estava trabalhando tanto, tão exausta, e eu trabalhava com metas, né? Eu precisei mudar o turno, então eu estudava de manhã em uma turma que eu estava nessa turma desde a 5ª série, e quando chegou no ensino médio eu precisei ir para a noite. Foi um impacto, trouxe uma responsabilidade. Quando as meninas marcavam de estar à tarde lanchando,
Eu estava no calçadão de Belford Roxo, panfletando. Eu trabalhava, não sei se eu posso falar o nome, posso, né? Pode. Eu trabalhava no Instituto Embeleze e eu sou muito grata a toda a equipe. A dona de lá, o nome dela, não me esqueço, eu vou citar porque eu aprendi muita coisa com aquela mulher, Cristiane. Ela me ensinou muita coisa. E foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Eu entrei com uns 14 anos, trabalhava panfletando, ganhava R$300 por mês. Mas aquele R$300 por mês, ele me dava tanta força. E eu não vou falar de dinheiro, não é só o dinheiro, sabe? Mas é você sentir que você tá correndo atrás, você tá conseguindo, você tá construindo e você tá quebrando no caminho. Você está no caminho de quebrar um paradigma, que foi o que aconteceu comigo. Então, e aí nesse momento, né, de você quebrando paradigmas, assumindo responsabilidades tão cedo, como foi para você, assim, diante dos seus pais, né, você trazer o seu dinheiro, trazer o dinheiro para dentro de casa, né, passar a contribuir financeiramente, você se sentiu como empoderada, ou você pegava todo o seu dinheiro, deixava em casa, separava para você, como era isso? Olha, eu vou te falar, tem uma coisa que meu pai, ele tem, é um princípio, e infelizmente, eu falo infelizmente porque às vezes me atrapalha, orgulho. Meu pai sempre foi muito orgulhoso, muito. Então eu queria até ajudar, eu queria estar ali e ajudava, né, porque como ele ficava ausente para trabalhar, eu deixo bem explícito assim, ausente para trabalhar, porque no período em que ele estava viajando, na época era o orelhão, né? Ele comprava fichas e ele ligava lá para casa, ele arrumava o telefone de não sei quem, numa pensão e ligava, ele estava sempre presente. Naquela época não tinha celular, né? Não tinha. E a minha mãe ali na luta árdua, né, comigo, porque a gente precisava lanchar de tarde, a gente precisava almoçar, a gente precisava jantar, e meu pai estava correndo atrás. Então, meu pai sempre muito orgulhoso, meu pai nunca aceitou R$1 meu, nunca. Mas aí ele estava viajando. Então, por ele estar viajando a trabalho, eu chegava com dinheiro. Então, eu tinha que insistir também minha mãe, porque... Mas minha mãe via a necessidade, né? Ela via que precisava. Minha mãe hipertensa, na época ela teve endometriose, então, nossa, foi muito difícil. O adolescente, minha mãe com endometriose, então é por isso que ela também não conseguia se manter num trabalho, né? Quem tem endometriose sabe como que é. Ela sangrava muito, então era muito difícil, sentia muitas dores. Então eu tava ali, eu trazia, eu lembro que eu fui juntando dinheiro e no meu primeiro ano de trabalho, aos 14 anos, eu construí o meu quarto. O seu sonho, né? O meu sonho foi realizado. Sonho de realizar esse sonho. E para construir o meu quarto, eu precisei reformar a cozinha da minha mãe, tirar a cozinha da minha mãe do lugar e construir uma nova cozinha, porque era uma casa muito pequena. Então não tinha outro quarto, eu construí mesmo. A pia da minha mãe, ela ficava em cima de dois, eu vou chamar de cavalinho de pau, né? Aqueles... de madeira mesmo, né? Tipo um cavalete. Né? Um cavalete, desculpa, um cavalete. Ficava em cima de um cavalete. E o chão era todo no concreto. As paredes não tinham reboco. Aquilo ali, aquela realidade, não é que é uma coisa, não vou falar, é digno, não estou falando que não seja digno, é digno, mas é um processo que quando a gente está passando, que quando chove, a casa fica cheia de água, eu lembro que eram muitas goteiras, você vai lavar uma louça, não tem água, aí você tem que lavar a louça de potinho, aí vai tomar banho de potinho porque não tem água, e vai na casa da vizinha. Então aquela realidade ali para uma menina de 14 anos, me trazia assim, nossa, eu preciso quebrar esse paradigma, eu preciso sair dessa realidade, eu preciso dar conforto para os meus pais, eu preciso, o que eles não tiveram, eu preciso proporcionar para mim e para eles. Na época, meu irmão nasceu, eu tinha 12 anos. Então, meu irmão era bebezinho, né? 2 aninhos aí. Mas, enfim, no primeiro ano trabalhando eu consegui. Enfim, eu fiz o meu quarto, eu fiz uma cozinha para minha mãe. Sozinha não, tá? Porque eu fiz o meu quarto sozinha, sim, mas a cozinha com a minha mãe foi em conjunto com meu pai. Meu pai ia trabalhar e a gente fazia junto, eu comprava os materiais junto com ele. Então foi uma conquista que fizemos juntos. E eu agradeço muito todos os princípios que os meus pais me deram, porque foi aquilo ali que fez eu não estagnar na vida, não repetir
repetir comportamentos, né? Sim. E você, quer dizer, muitas meninas na sua idade, como na minha também, tinham um sonho de quê? Ter uma boneca, não sei, viajar, ter roupas, e você tinha um sonho de ter um quarto, uma porta no banheiro. Ai, Então foi assim, uma conquista, né? Sua primeira conquista, digamos assim, sim. né? E depois, quando você começou a trabalhar com vendas, você diz que aprendeu o que era esforço, resistência. E como é que foi para você? Como é que você viu esse trabalho, né? Que você foi promovida lá na Embeleze, não foi isso? Sim. Você começou a trabalhar interno, né? Foi promovida a ser vendedora. Eu comecei a trabalhar externo no calçadão de Belfort Roxo. Sim, como panfletando. Panfletando, né? Aí fiquei muito tempo, fiz amizades assim que até hoje estão comigo, meninas com histórias bem parecidas. Eu tenho uma amiga dessa época, o nome dela é Monique Dias, menina guerreiraça. E agora ela é gerente comercial da Magazine Luiza. Ela foi para outro estado, Legal. ela mora lá. Eu tenho muito orgulho dessa minha amiga porque eu vi ela ali do zero comigo, sabe? E trabalhei lá no calçadão durante muito tempo, chuva, sol, desmaios, porque eu ainda vou chegar nessa parte. Mas eu sou hipertensa. E essa pressão arterial veio na minha adolescência ainda. Com os 15 anos eu já ficava hipertensa, sempre fui muito ansiosa. Eu ainda não tinha o diagnóstico de TAG, mas hoje eu tenho esse diagnóstico, eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Hoje está muito bem elaborado, muito bem acolhido, mas naquela época era algo muito mistificado, né? Nós não tínhamos esse conhecimento. Então eu passava muito mal por conta das metas. Eu passava muito mal. E fiquei um bom tempo ali no calçadão, até o momento de eu ser promovida e virar vendedora interna. E eu falo que sempre tem pessoas iluminadas na nossa vida. E uma delas, quando eu fui promovida, chama, né, minha amiga até hoje, Jéssica. Sim. Ela era vendedora, ela me ensinou tudo sobre venda, junto com um rapaz que trabalhava lá com a gente. Enfim, e ali eu fiquei até os meus 18 anos. E eu quero concluir essa parte falando para você, deixando assim, eu não quero romantizar o trabalho infantil, longe disso. Me atrapalhou em muitas áreas da minha vida. Foi bom porque eu aprendi, porque eu conquistei, mas poderia ter sido ruim também. Porque eu tive amigas naquela época que seguiram outros caminhos por conta da estafa emocional, profissional, enfim, por conta da escola. Então, jamais que eu vou romantizar você começar a trabalhar tão cedo, dessa forma, sabe? Com tantas responsabilidades. Você acha que quando começa assim tão cedo, né, que também foi meu caso, fica marcas na mulher para sempre? Olha, eu penso assim, sabe? Você olha para o céu agora, você vai ver o quê? Você vai ver o que você escolhe ver. Sim. Eu olho para o céu, eu vou ver o dia que tá lindo, né? Esse céu azul e tal. Eu vou ver algumas nuvens, porque nós estamos entrando no inverno. Enfim, o que eu vou ouvir? Será que eu vou ouvir os passarinhos cantando? Enfim. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que vão olhar para esse mesmo céu e vão enxergar o dia muito quente. Nossa, tá insuportável. E não vão conseguir focar no céu azul, não. Eles vão focar naquelas nuvens carregadas que estão para chegar. No frio da noite, que tá insuportável. Sim. Tá assim de dia, mas de noite vai estar um frio terrível. Como você se vê, como você vê a história. Exatamente. Que aconteceu, né? Como você vê a sua história? Foi um aprendizado. Sim. Eu, por exemplo, para mim foi um aprendizado. Foi, lógico. É um repertório que eu trago, que me fortalece. Sim. Né? E muita gente se vitimiza. Não, precisei trabalhar cedo. Perdi isso, perdi aquilo. Eu aprendi muita coisa, Thelma. Eu também. Eu acho que toda mulher, né? A gente já amadurece cedo, né? Sim. Já é da mulher, né? Amadurecer cedo. Mas você acha que quando você começou a trabalhar com venda, né? Que a venda ela também fui vendedora. A gente tem um montão de coisa em comum. Que legal. Comecei aos 14, aos 18 também era vendedora. Você acha? Eu tive muita dificuldade com vendas, né? Só que, bom, eu tive dificuldades, mas aprendi. Tudo que eu hoje sou como profissional, eu agradeço muito o que eu aprendi vendendo, aprendendo a lidar com pessoas, porque é uma arte lidar com o ser humano.
Você precisa saber o que falar, né? E como vender. E aí você acha que você já, naquela época, já analisava as pessoas? Você está perguntando se naquela época eu já achava assim, você é psicóloga? Não, eu acredito que não, mas já era de você ter esse pensamento, olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, aquela pessoa é sensível, acho sim. que eu consigo chegar nela e ela vai me dar ouvidos, porque tem isso, né? Você olha para a pessoa, você vai abordar e ao olhar você já sente aquela energia da pessoa que já vai dizer, não, 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 não quero não, muito obrigada, você nem abriu a boca. Eu lembro que essa foi uma das ferramentas que eu aprendi lá. Tínhamos muito treinamento na época, né? Então, não vou falar que é algo inato que sempre esteve em mim, foi uma dádiva concebida, não. Eu aprendi muito com a equipe lá comercial, né? Nós tínhamos uma líder, então tinha reuniões e eles fomentavam essas informações, perfis, né? Personas, para que a gente pudesse alcançar. Se eu pudesse falar de algo que esteve em mim desde a infância até antes de começar a trabalhar aos 14, eu sempre tive facilidade de me conectar a outra pessoa. Sim. Como assim, Lohane? Eu chego em um tal lugar, tem uma galera, isso desde da adolescência, chegando na adolescência, tem uma galera. Tinha uma timidez inicial, tal, mas depois eu me conectava com essa pessoa emocionalmente. Então, assim, eu acredito que não era nem algo, eu previa ali, eu analisava, não dava tempo de analisar. Era uma conexão mesmo. Até porque na rua, né, quando eu trabalhava lá de panfletista, não tinha muito tempo, eu tinha uma meta, eu tinha que levar 10 pessoas lá em cima. Então eu abordava todo mundo que passava. Se você tiver uma boa memória, você vai lembrar de uma galerinha, de uma meninada que ficava no calçadão lá, com uma blusa amarela, insistindo, vamos lá em cima, vamos lá em cima. Então, às vezes as pessoas iam por pena mesmo, sabe? Não, eu vou lá, porque ela precisa bater a meta. Então, mas claro, depois de um tempo, treinamento de vendas e tal, a gente vai pegando esses feelings, né? Eu chamo de feeling. E consegue ter uma visão mais analítica ali. Isso. Então, mas então você não me respondeu. Sim. Não me respondeu. Porque quando você trabalha interno, já é mais tranquilo. Sim. Né? Você já tem ali um posicionamento diferente, e aí você já vai direto ao cliente, né? E você tinha essa sensibilidade quando você olhava para a pessoa? Então, é o que eu falei. Eu não tinha. Eu conquistei, eu aprendi essa ferramenta através dos treinamentos que eles disponibilizavam lá. Porque se fosse por mim mesmo, não tinha. Não tinha, né? Não. Bom, então eu quero saber agora, quero que você me conte, como é que foi para você? Você conta que você perdeu um bebê, né? Como é que foi essa perda para você? Em que momento que você estava? Nessa época você estava trabalhando ainda? Trabalhava. Como panfletista? Como panfletista, como vendedora, né? Eu costumo dizer que não teve uma época que eu não estava trabalhando. Sim, depois que a gente começa depois que a gente pega o gosto pelo trabalho, pela sua liberdade, é difícil permanecer em casa, né? Principalmente sabendo da necessidade, sim, né? Você precisa contribuir ali, então tem como. Com 18 anos eu saí de casa. Eu fui morar sozinha, saí muito bem, sempre teve muita conversa na minha família, sabe? Uhum. Então, quando eu conheci meu primeiro namorado, eu conversei com a minha mãe, eu dialoguei e aos 18 anos resolvi morar sozinha. Você já se sentia independente? Eu já era muito independente. Já era, né? Começou com os 14, aos 17 anos já sou dona de mim? Tipo assim? Eu tinha muita conversa. Claro que onde eu ia, mãe, vou em tal lugar, mãe, o que você acha disso? Até hoje eu ainda sinto uma necessidade de pedir a opinião da minha mãe, porque acho muito válido. Né? Acho válido, né? Uhum. Até sobre amizades. Uhum. Sempre falo com a minha mãe. Como você ligou hoje, né? Quando sim, você viu, né? Então eu ligo. Muito legal. Enfim, eu tô sempre incluindo muito meus pais na minha vida. Não é porque eu tenho 33 anos hoje que isso mudou. Claro, de uma forma muito saudável, tal, respeitando os espaços deles, eles os meus. Mas nessa época, com 18 anos, eu saí de casa.
E fui morar sozinha. Eu esqueci sua pergunta, desculpa. Eu queria saber de você com relação ao bebê que você perdeu, se você já estava trabalhando. É o inconsciente não esconder isso. Você sinta à vontade. Não, tudo bem, eu falo sobre isso, eu falo. Então, aí com 18 anos eu fui morar sozinha, né? E tinha meu namorado naquela época, desde os 13 anos que nós namorávamos, e eu engravidei. Foi o meu primeiro filho. Não com 18 anos, eu já tinha 20 anos quando eu engravidei. Engravidei e tudo mudou, né? Porque aí a hipertensão lá da adolescência, ela começou a apresentar de uma forma muito ignorante. E eu tive que lidar com todo aquele turbilhão de emoções. Mas foi uma gravidez muito bem aceita, né? Porque eu já estava morando junto, eu já tinha um relacionamento muito duradouro desde os 13 anos, engravidei aos 20. Na época eu tinha me matriculado em RH, na faculdade, graduação. Só que não consegui dar conta porque a gravidez era de alto risco e eu me matriculei antes de engravidar. Era de alto risco porque eu descobri que eu era hipertensa. Mas enfim, aos 8 meses de gravidez, eu tive um pico de pressão muito alto, fiquei internada. No dia 12 de dezembro de 2012, era aniversário da minha mãe, estava próximo do Natal, e o médico, como eu estava estável, ele me liberou para me passar Natal em casa, as festas eu voltaria, porque eu já estava entrando no 9º mês, voltaria para fazer o parto no Hospital da Mulher de São João de Meriti. Eu fui para casa, só que nas festas aí de Natal, eu senti que o bebê parou de mexer, mas eu não queria estragar a festa. Nossa. Então eu fiquei falando pra minha mãe, mãe, eu não sei, eu estava cheia de dor já, né, mas uma menina de 20 anos, eu não queria incomodar ninguém, não queria ser um peso na época para ninguém. Estragar Hoje, a festa, né? essa crença foi desmistificada em psicoterapia, eu estava falando ainda agora, né, antes de começarmos, eu sou psicóloga, mas eu tenho a minha psicóloga, eu faço psicoterapia há muitos anos, né, e nessa época eu fiz psicoterapia após a perda do bebê, foi meu primeiro contato com psicologia. Enfim, aí fui passar Natal em casa e senti que o bebê não estava mexendo. No dia 26 de dezembro de 2012, eu não aguentei de dor, eu não conseguia colocar o meu pé no chão. Então, chamei pela minha mãe me levou, a gente sempre chama pela mãe nessas horas, né? Minha mãe me levou para o hospital, chegou lá realmente. O bebê estava sem batimentos cardíacos, precisava ali, por conta da pressão alta, induzir um parto normal, eu não podia ter um parto cesariana. Então foi induzido, eu já estava com 9 meses, mas o bebê nasceu sem vida, né? Foi um natimorto. Enfim, foi a minha primeira experiência com morte, com perda, né? Foi muito difícil de elaborar, mas foi elaborado ao longo da minha vida. O meu filho se chamava Miguel, inclusive eu coloco o nome dele no meu livro Cansada de Ser Forte, e foi naquele momento que eu comecei a escrever. Cansada de Ser Forte nasce lá atrás, daquela dor, sabe? Eu comecei a escrever sobre aquele momento, porque era um momento muito conflitante da minha vida. Tinha começado a namorar muito cedo, então o pai do meu filho era uma pessoa que estava se descobrindo também, né? Ali junto comigo, estava crescendo e amadurecendo. Então teve muitas falhas de ambas as partes. Mas naquele momento eu estava inserida dentro de um relacionamento abusivo. E eu mal sabia, ele também nem sabia, porque nós estávamos aprendendo com a vida. Mas esse aprendizado foi dolorido, foi tenso demais. Enfim, perdi o bebê. Quando foi em 2023, aí fui morar em São Paulo, perdi o bebê, fui ressignificar a vida, fomos para uma oportunidade de trabalho, comecei a escrever. Mas você colocou, no caso, você começou a escrever, você queria, com a escrita, abafar essa dor, né? Como é que você pensou? Foi um apoio que você teve na escrita, uma forma de você continuar vivendo? Como é que foi para você o que foi a escrita começar a escrever? Escrever, eu vou voltar... É um desabafo, sim, né? eu vou retroceder, tá? Sim. Quando eu começo a escrever de fato, quando eu era criança, minha mãe me dava muito diário.
E a gente sempre começa com E eu diário, amava de escrever meus diários. Eu falava, É o nosso primeiro meu livro, diário ali né? era meu contato. Então eu fazia aquilo ali, é a minha história. Eu achava que eu estava dentro de um filme, né? E quando eu perdi o bebê, aquela dor doía muito. Só que eu não conseguia falar sobre isso, tipo, falar com outra pessoa Verbalizar, sobre né? isso. E eu comecei a elaborar. Então, eu vou trocar sua fala esconder, porque eu não tentei esconder essa dor. Pelo contrário, eu queria falar sobre aquela dor, eu só não conseguia. Então, eu comecei a escrever. E eu escrevia. Tanto é que esse livro, Cansada de Ser Forte, ele começou a ser escrito lá com os 20 anos, mas sabe quando eu publiquei ele? Eu publiquei ele no primeiro período da faculdade, eu já tinha 27, 29 anos na época. Veio trazendo uma história toda, né? Sim, eu guardava ele na gaveta e eu não pensava em publicar naquela época, eu escrevia para mim. Né? Era o seu diário. Eu escrevi ali, depois eu resolvi publicar o Cansada de Ser Forte, porque eu comecei a ver, caramba, retrata muita coisa, né? Outras mulheres passaram por isso. Com certeza. Outras mulheres precisam ouvir isso. E eu comecei a faculdade, a graduação ali no primeiro período, eu comecei a trazer para o Cansada de Ser Forte base teórica, que antes não tinha. Antes era só meus achismos. Seus sentimentos, né? Isso. E quem que acolhia a Lohane nesse momento tão difícil? Minha mãe. Sempre sua mãe, né? Se teve uma pessoa que sempre esteve comigo, minha mãe. Meu pai também, lógico. Mas eu falo minha mãe porque eu fiquei 3 meses internada. Nessa gravidez, eu fiquei 3 meses internada. Eu fiquei numa UTI. Eu desaprendi a andar. Eu não sabia andar. E quem esteve comigo todos os dias naquela UTI... Desculpa. Quem esteve comigo foi minha mãe. Dificilmente eu falo sobre isso e eu me emociono, tá? Geralmente eu consigo falar na terceira pessoa e fugir do sentimento. Mas me veio uma lembrança que quando eu tava na UTI só tinha um relógio assim, sabe? E eles me sedavam, então eu acordava vez ou outra quando a sedação estava saindo. Se eu não me engano, eles chamavam de sulfatar, eles me sulfatavam o nome. E eu tava de sonda e tal, então eu acordava e ouvia o tic-tac do relógio, ouvia o relógiozinho assim, e era 3 horas da manhã, apagava. 3 horas da tarde, novamente eu acordava, minha mãe estava sentadinha na cadeira, do meu lado, com uma Bíblia na mão, lendo. Então ela estava sempre ali. E eu lembro que essa visita era visita na UTI, eu não podia ter visita, né? Certo. Eu com 20 anos, uma menina ainda, ela ia lá só para falar que foi, porque ela saía de Nova Aurora, onde morávamos, pegava a condução, ia para o Hospital da Mulher em São João de Meriti, que era super contramão, ela tinha que soltar lá naquele Logano ali, andando até o Hospital da Mulher. Chegava lá, ela não tinha 30 minutos. Tinha que se equipar para entrar ali onde eu estava. E, olha, se eu me falo, eu não sei diferenciar se era UTI ou CTI, tá? Me desculpem se eu errar em relação a isso. Mas eu estava nessas condições e ela entrava ali, e quando eu acordava, eu via ali, ela só falava, filha, tô aqui. Filha, descansa, tô aqui. Então essa é a memória que eu tenho lá, daquela cena. Que naquele momento, a minha acolhedora, quem estava comigo, era minha mãe. E você precisava ser forte pela sua mãe, por você, pela sociedade, pelo seu trabalho? Por que você se cobrava em ser forte? Em estar ou em parecer forte? Parecer, muitas vezes foi parecer forte. Parecer forte. Bom, eu pensava, cara, eu preciso concluir o que eu vim fazer aqui, né? Eu não posso esmorecer. Todas as vezes que até hoje eu tenho esse costume, passando por um momento muito difícil, falo, tá difícil, tá doendo, mas tem gente passando por coisa pior. Então, quando eu estava lá deitada, com sonda e tal, eu acordava ainda assim de 3 horas não, né? 3 horas da manhã e 3 horas da tarde, 12 em 12.
Mas quando eu olhava assim, quando me dava a oportunidade de olhar para o lado, tinham pessoas entubadas ao meu lado. Tinham pessoas ali que... Situações bem piores, né? Situações muito piores. Então, quando eu olhava aquelas situações assim, muito piores, eu falava, não posso abandonar o barco. Minha mãe tá vindo aqui me ver. Entregar, né? Não posso me entregar. Eu conjecturava, o meu pai, eu não podia ter um arranhão quando criança, porque meu pai ficava desesperado por conta daquele arranhãozinho. Eu conjecturava que meu pai devia estar desesperado, porque não podia entrar homem lá. Imagina. Então, minha mãe realmente que entrava... Você precisava passar uma segurança num momento de delicado, Sim. né? Você ali doente, numa cama, passando segurança. O meu filho, ó, é porque eu tenho como filho também, né? O meu irmão, tomei muito conta dele também. O meu irmão, na época, era um menino, tinha 12 anos, e meu irmão era muito grudado comigo. Então eu ficava pensando, caramba, meu irmão, se meu irmão me perder... E você preocupada com os outros. Sim, sempre, né? nessa época. É um costume, né? A gente vai tentando abrir mão, mas é difícil. Mas enfim, aí eu falo que todo caminhar difícil, toda fase difícil, ele é um anúncio. Tá anunciando que vai vir uma fase boa aí. Em 2023 eu fui mãe do Gael, amor da minha vida. Gael hoje está com 11 anos. Foi uma gravidez de alto risco, dificílima. Também, né? Mas eu não fiquei internada, eu tive um acompanhamento de uma doutora excelente, que marcou meu parto já com uma previsibilidade e tal. Eu tomei todos os remédios preventivos do mundo para que aquela gravidez fosse até o final. E foi um parto cesariana, minha pressão não subiu porque estava controlada. Ai, que bom. Sim, pensei, né? Passei de série nisso, passei de nível, Deus, consegui. Ó, meu bebê aqui. Maravilhoso, Sim. né? Muita coisa aconteceu, mas em 2025, ano passado, 2025, eu sou casada, né, novamente, porque aconteceu muita coisa naquele relacionamento, me separei e conheci o meu atual esposo. E em 2025, ano passado, eu já tinha escrito e lançado e publicado Dói, dando sentido ao luto no puerpério. O Dói, eu conto exatamente isso, essa fase que eu consegui pós-perda do Miguel, e trago aí já algo mais científico, uma base científica, porque o Dói, na verdade, foi a minha monografia, foi o meu TCC de faculdade. E eu peguei o meu TCC e transformei em livro, e publiquei. Já tinha escrito Dói, já tinha publicado Dói, e ano passado eu engravidei de novo. Eu engravidei do meu atual esposo, e foi uma gravidez inesperada, porque nós estávamos juntos já há 2 anos, enfim, há 3 anos, e não planejávamos ainda engravidar, só que eu engravidei, né? E aquela notícia foi um vendaval, mas foi um vendaval muito positivo, porque o meu filho ansiava ter um irmão, ele queria ter um irmão. Então ficamos naquela expectativa da vinda do bebê, enfim. Mas foi um processo que eu precisei passar. Eu acho que foi a minha pós-graduação nessa área. Não quero doutorado. Foi uma pós-graduação nessa área. Perdi o bebê. Oh, meu pai. Quando eu fiz 5 meses de gestação, eu descobri que o bebê estava sem batimentos cardíacos. Lohane, como você descobriu? Experiência, né? Passou Depois por isso, né? que a gente passa por isso, a gente sente. Eu costumo dizer que aí já é uma coisa bem experiência, com base na minha experiência em relação a isso, tá? A gente sente quando não tem mais vida ali. E eu senti. Não mexia mais. Eu senti que não tinha mais vida. 5 meses ainda não mexe muito tempo, sabe? É verdade. Não mexe tanto. Mas eu estava deitada e eu comecei a sentir. Eu converso quando... não quero mais ficar grávida, desde já, tá? Mas quando eu fiquei grávida, às vezes que eu fiquei grávida, eu converso muito com a minha barriga. Eu sou muito poética, né? Eu sou muito poética. Então eu já começo ali, transformar aquilo em arte, enfim. E eu começo a conversar com a barriga. E nesses instantes do ano passado, quando eu conversava com a minha barriga, eu senti que tinha uma coisa diferente. Aí uma prima minha me cedeu... Sentiu que não estava sendo ouvida, né? Senti que não estava sendo ouvida. Me cedeu um aparelhinho caseiro, né? E eu cutucando, não tô ouvindo.
1, 2, 3 dias falando, todo mundo, não, Lohane, assim como na primeira vez, né? Parecia que eu tava repetindo a mesma cena. Não, Lohane, é impressão sua? Não é impressão minha. Não é, eu tenho certeza. Só que dessa vez, a perda veio num momento diferente, Thelma. Eu já era uma mulher, eu já tinha noção de coisas que aos 20 anos eu não tinha. E eu acredito, assim, eu sou muito grata ao meu esposo, meu atual esposo. Um homem maravilhoso, um homem acolhedor, um homem que tá sempre sorrindo. Eu fico até sem graça de ficar de mau humor na frente dele. Porque ele tem uma energia, assim, boa, fora do né? normal. Legal isso. E nesse momento dessa perda, Thelma, eu vou falar uma coisa que eu não quero que minha mãe fique magoada, mas eu não senti falta da minha mãe. Se sentiu acolhida, né? Eu me senti tão acolhida, tão acolhida. Eu precisei ficar internada alguns dias. Assim como na primeira vez, eu perdi muito sangue, né? Então eu tive que ficar lá no Hospital da Mulher novamente. Inclusive quero agradecer a toda a estrutura daquele hospital, assim. Tinha musicoterapia, cara. A galera passava tocando violão no corredor e eu precisei também fazer uma fisioterapia, né? Pra andar e tal. E o meu esposo, ele estava do meu lado todos os tempos, segurando a minha mão, assim. Me abraçando, desde a parte que eu entendi que não tinha coração batendo, até a parte que eu não queria fazer a fisioterapia. Eu muito preguiçosa, um frio danado dentro do hospital, eu queria ficar sentada, deitada. E o meu esposo, não, você vai sim, me levantava, ia comigo, me dava comida na boca. Eu precisei fazer um parto normal, induzido novamente. E pensa numa dor. Quem foi mãe sabe que o parto normal dói para um caramba. Dói muito. Quando o neném tá morto, essa dor, ela é 30 vezes pior. Isso. E era uma dor terrível. E o meu esposo estava lá do meu lado, me segurando a minha mão, você vai conseguir. E eu lembro que eu levantava, né, porque eu precisava andar, porque a dor era muito forte. E ele andava junto comigo e eu começava a cantar para ver se aliviava e ele cantava junto comigo. Então, assim, se tem algo que eu acredito que eu precisava passar, era por isso. Para eu entender o que é um acolhimento que não seja só da minha mãe. Eu não tenho só minha mãe, sabe? Eu não tenho só meu pai. Eu tenho hoje um esposo do meu lado que faz por mim o que muito homem não faz por aí. Poxa, que bom, parabéns. Agora, sim, eu queria que você me dissesse, você comparasse, né, a primeira perda do seu filho com a segunda. Na primeira, você disse que tinha um relacionamento abusivo. Então, acredito que quando você se recuperou, né, se é que a gente se recupera dessas coisas, né, de perda, né, tendo mais de um filho, você disse que teve que ser forte. Você abafou um pouco essa dor para poder continuar seguindo? Nossa. Ou você entrou assim no luto, se entregou àquele sofrimento? O que foi mais difícil para você? Ser forte, né? Ou se entregar a um luto daquela forma, né? Perder o primeiro filho. Sim, eu não tive tempo. Na verdade, eu não me dei tempo. E então isso, você abafou a dor. Abafei a dor. Abafei porque eu queria ser forte o tempo inteiro. Eu queria ser fortaleza. Eu lembro que a única vez que eu chorei por essa perda com outras pessoas ao meu redor foi quando eu fui para casa e o meu peito vazou leite. E começou a vazar leite e eu fiquei desesperada. E eu chorei, e eu chorei, e chorei. Foi o único dia que eu chorei na frente das pessoas. Não tô falando que esse exemplo a seguir não, tá? Chorar faz muito bem. Eu sei. Mas eu queria mostrar que não, eu vou passar por isso. Mostrar pra mim mesma. Eu não queria me dar a oportunidade de ficar deitada naquela cama. Então... Tem que ser forte o tempo todo, né? Mal sofri, mal pari, e já comecei a trabalhar de novo. Aí eu me conecto com você novamente, né? Mais uma vez, né? Também eu tive uma perda. Eu perdi meu pai, perdi minha irmã, né? E eu não podia contar com meu pai, que também estava numa situação delicada, que tinha perdido minha irmã. E não demorou muito, perdi meu pai, né? Alguns meses depois. E não demorou muito, perdi minha sobrinha, filha dessa minha irmã.
Tudo assim, seguida, né? Acho que a minha sobrinha eu perdi com 3 meses, se eu não me engano, depois, ou 4, que a minha irmã tinha morrido. Então não tive tempo, sabe? E aí era abafando um luto pelo outro. E tendo que trabalhar, tendo que seguir com a vida. Então, você acha que nós mulheres, né, por essa responsabilidade que nós temos com a família, filhos, trabalho, nós mesmos, né, da gente com a gente temos como hábito abafar a dor? E o que é isso? Agora eu quero também que você me fale como psicóloga, né? O que isso acarreta na vida de uma mulher? Tanta dor Acumulada. tanta coisa presa ali dentro que você esconde do mundo, das pessoas, sorrindo, quando na realidade você quer chorar. Na realidade você quer mostrar você, ser humano, que sofre, que sente, que precisa se expor, mas que não pode. Não pode. Por que não pode? Me fala, Lohane. Nós somos criadas desde cedo com essa necessidade de ser forte. A criança cai, a gente já fala assim, levanta, tem que ser forte, chora não dá tempo de chorar. Abafa o choro. Engole o choro, não é? Chora. Dificilmente uma mulher é criada assim, olha, você pode chorar sim, senta aqui. Você pode, você tem tempo para isso. Elaborar emoções é algo necessário, é essencial. Mas a vida é corrida. E às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Não tem tempo. Poxa, pra pensar na vou ter dor, tempo para isso? Na realidade é porque a gente não se prioriza. A gente está sempre priorizando o outro. A minha filha precisa de mim, o meu filho, o meu esposo, a minha mãe, o avô, o vizinho. Mas e você? Você não precisa de você? Você vai se deixando para depois. Porque tudo bem você cansar de ser forte, sabe? Esse é o tema do livro, cansada de ser forte, cansada de o tempo inteiro ter que ser uma muralha, de não poder gritar um palavrão e sair correndo e falar, ai, surtei, agora eu não quero mais, sabe? Eu tô cansada. Não que você vai agir de forma extrema pro outro lado, mas eu tô falando que o cansada de ser forte é isso, é você se dar a oportunidade de sentar, elaborar sua dor, viver seu luto, entender que luto é subjetivo, que para aquelas pessoas ali pode durar uma semana, para mim pode durar 3 anos. Uma vida, né? Ou uma vida. O luto ele vai mudando de perspectiva, né? Talvez você vivia o seu luto trancada no seu quarto durante 15 dias e a partir de um certo momento você fala, opa, a vida continua, não posso viver o luto assim para sempre. Agora eu vou viver o luto de outra forma. A dor, ela sempre vai estar ali, só que ela vai se apresentar de uma outra forma e ela vai encontrar uma outra Thelma no lugar. Eu falo isso com propriedade, porque a dor das minhas perdas, a dor da minha perda do meu último filho, há 1 ano atrás doía diferente. Doía. Você se cobrou isso? Tem que ser forte ou não? Dessa segunda vez eu já estava em outro momento. Sim. Dessa segunda vez, não me cobrei ser forte. Eu me cobrei viver o momento. Por que eu tenho que ser forte? Por quê? Pra quê? Sabe? Claro, eu tenho que me manter erguida, eu tenho que me manter com objetivos na minha vida, até porque eu tenho um filho. Meu filho, na época, estava com 9 anos, né, ano passado. Então, meu filho precisa de mim, eu preciso de mim, você precisa de você. E você prostrada, você vai conseguir fazer alguma coisa? Não. Claro, você vai ter um momento da prostração, sim, lógico, você é humana. Vai ter um momento que você vai se questionar, que você vai gritar. Eu lembro que eu trancava o banheiro e eu gritava dentro do banheiro. Ano passado, eu gritava. De novo, por que de novo? Eu nunca encontrei a resposta. Talvez eu nunca vou encontrar. Mas lembra que eu falei sobre olhar para o céu e ver o céu azul? O que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com essa dor? Eu olhei para a situação e tentei, cara, não tem como eu tirar uma coisa boa disso, né? Mas eu vou tirar o que me conforta. E o que me conforta? Sorriso do meu filho, que tá aí em vida, maravilhoso, inteligente, blogueiro, porque ele quer... Blogueiro não, youtuber, né? Ama gravar uns vídeos. Pro meu esposo que tá aí me dando apoio, acolhimento. Cara, eu tenho pais assim, meus pais são separados, né? Mas são pais maravilhosos para mim. Eu tenho uma rede de apoio que muita gente
quer ter uma rede de apoio e não tem. Então eu posso falar que eu sou Você tem muito que privilegiada, agradecer. Thelma? Você deve, Eu querida. sou privilegiada. Você deve. E qual foi o momento que você respirou e falou: estou cansada de ser forte. Agora eu vou me entregar. Agora eu vou viver todos os momentos que precisarem ser vividos. Seja dor, seja alegria, seja o que for. Eu vou ser eu. Que momento foi esse? Foi nessa última gestação? Como é que foi? Fala pra Lembro mim. detalhadamente. Primeiro período de graduação, psicologia. Começo a fazer a graduação, ainda casada com o pai do meu filho. E chega um momento da graduação, quando eu concluo aquele primeiro período, eu já me vejo de outra forma. Eu já escutei ali, vivi experiências naquele curso, conheci pessoas, professores, teses, enfim, que tiraram uma venda dos meus olhos em relação a quem era a Lohane, onde a Lohane estava, porque na verdade faltava muito autoconhecimento. E eu bato nessa tecla, que as pessoas elas adoecem, elas vivem numa roda gigante de emoção disfuncional, porque elas não se conhecem. Falta autoconhecimento, de você entender o seu potencial, de você entender o que você pode fazer com a sua dor, as possibilidades, as N possibilidades de vida que você tem. E dar uma outra função para isso. Dê uma outra função para você. Quais outras opções, quais outros caminhos eu posso seguir em relação a isso? Então, depois de viver dentro de dogmas, paradigmas, desde a infância, minha mãe ela era evangélica, né? E eu fui criada em igreja evangélica, aprendi muito na igreja evangélica também. Na época presbiteriana, tenho um amor muito grande. Hoje, não sou mais evangélica, não sou mais religiosa, né? Mas tenho muitos aprendizados dessa época. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro desses dogmas que eu fui criada, eu me prendia, né? Eu me prendia, eu me limitava muito. Eu me limitava porque eu acreditava que um relacionamento tinha que ser para a vida inteira. Então eu tinha que passar o que fosse passar, mas eu tinha que estar ali. Aquilo até... Eu me limitava dentro do curso de psicologia, porque eu comecei a ouvir coisas que é de contramão com o que eu aprendi dentro dos dogmas da igreja. Então aquilo ali foi um conflito. E bateu aquele conflito, assim, eu tinha uma professora maravilhosa, Noeli. Aprendi muito com Noeli. E o meu professor Sérgio também, da graduação. E eles foram trazendo coisas pra mim ali, que eu falei, poxa, cara, realmente, isso aí embasa totalmente o meu pensamento, enfim. E chegou uma época, concluí o primeiro período, o segundo período, eu falei, opa, basta. Eu até escrevi isso em Cansada de Ser Forte. Basta de sofrer, basta de lamentar, basta de olhar para os meus traumas, basta. E quando eu dei esse basta, minha vida mudou. Mudou em todos os aspectos. Mudou, inclusive, por último agora, o meu cabelo, que eu usava progressiva durante muito tempo e fiz transição capilar. Então a gente vai ganhando até uma autoconfiança, né? Eu tô lendo um livro agora... mudou, né? Assim, mudei completamente. Tudo, né? Eu tô lendo um livro agora que ele se chama Tornar-se Pessoa, de Carl Roger, humanista. E ele fala, um trechozinho, ele fala exatamente isso. Desculpa se não usar as mesmas palavras, tá? A memória não anda tão boa. Mas existir é exatamente esse processo, a existência. É tornar-se pessoa. E o que seria se tornar-se pessoa? É um processo de aprendizado, de fluir, de você estar sempre buscando. Poxa, eu quero o melhor de mim, eu quero viver o melhor, eu quero me permitir outras facetas, né? Quem sou eu, na verdade, nesse mundo? O que é meu e o que é do outro? É isso. Então, nesse momento, assim como Carl Roger fala de tornar-se pessoa, que ele fala sobre o 7º estágio ali na psicoterapia, eu acredito que eu entrei nesse estágio de tornar-se pessoa. Opa, não, a realidade, eu posso mudar essa realidade. Poxa, sou guerreira pra caramba, desde os 14 anos trabalhando, eu tô no momento, não quero mais ser guerreira, história. Eu não quero mais ser guerreira, eu quero ser princesa, né? Pô, não preciso ficar batendo com a cabeça aqui, eu posso fazer diferente. E eu comecei a fazer diferente aí. Quando eu concluí a graduação, depois de 5 anos estudando,
eu já era outra Lohane. E se eu tivesse aqui com as minhas colegas de turma, sabe? Elas falariam isso assim com muita segurança, porque eu tenho uma amiga, Ana Júlia, que é meu presente de graduação, e ela fala isso até hoje pra mim, psicóloga também. Ela fala: Lohane, quem te conheceu lá atrás, quando você entrou na graduação, precisaria te conhecer de novo, porque você se tornou uma outra mulher. Outra pessoa. Sim. E essa mulher de impacto que está aqui comigo vai deixar agora suas redes sociais, Sim. tá bom? Para as pessoas se conectarem com você, conhecer o seu trabalho, te acompanharem. Mas antes eu queria que você deixasse uma palavra, né, para essa mulher periférica, né, que começou cedo, que se anula, que acredita que precisa ser forte, que precisa se esconder as tristezas, as dificuldades. Dá uma palavrinha para ela. Antes de mais nada, eu quero deixar a minha marca. Eu acho que onde a gente passa, a gente faz trocas, né? Você deixa a sua marca em mim e eu deixo minha marca em você. E é uma troca genuína, é uma troca que flui. Mas essa marca que eu quero deixar para as mulheres periféricas, assim como eu, que de Nova Aurora, de Belford Roxo, várias zonas de Belford Roxo, né? Você pode sim quebrar um paradigma. Você pode ser a primeira mulher da sua casa a ter uma graduação, a primeira mulher da sua família a ter uma CNH, a dirigir um carro, a primeira mulher da sua família a morar sozinha, a não ter tantos filhos como é de costume, né? Ou muitos filhos. Você pode ser a mulher que escolhe ter muitos filhos, você pode ser a mulher que você quiser. Só que lembra de uma coisa: tudo vai depender da tua energia e da tua resiliência, porque as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis à beça. E eu passei por momentos muito difíceis quando eu escrevi esse livro aqui, Cansada de Ser Forte. Mas eu quero ler aqui para você um trechinho que é o objetivo da mensagem, e você vai me entender o que é sentir quando você vira a chave. Grata pela minha coragem, por ter tirado o sutiã da necessidade de aprovação, dos rótulos que eu vestia para lhe agradar. Sutiã que me apertava, sufocava, causava dor, e ainda eu me culpava, pois achava que sem ele era inapropriado caminhar. Gratidão a mim. Consegui. Tirei o sutiã, que como espelho distorcido projetava o meu pior reflexo, e me fazia aceitar que mesmo com tantas cicatrizes ele me protegia, sem ele eu não conseguiria. Enxerguei, enfim, que o que me feria era a insistência de vestir uma roupa que nem me cabia. Tirei o sutiã, que como algema imperceptível me controlava emocionalmente, tirava sorrisos nada sorridentes, colecionava lágrimas e ainda me fazia acreditar o quão maluca eu seria de me libertar. Livro me sinto para agradecer somente a minha pessoa, que por fim entendeu que oração sem ação, ela é nula. É exatamente essa parte. Não adianta mais reclamar não, minha amiga. Levanta do sofá, sacode a poeira, se olha no espelho, porque a oração sem ação, ela é nula. Me siga lá na rede social, meu arroba é @psicolola, com 2 L's. É só arroba, né? Precisa... É só arroba. Sim, eu acabei de lançar um livro, que é O Labirinto da Inquietação, pela lente de um ansioso, que eu falo sobre a parte do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e você pode compartilhar também com essa mesma dor e precisar de ferramentas para encará-las. Que lindo, que maravilhoso. Foi muito bom ter você aqui. Vou te devolver seu livro, Thelma, que esse é seu. Livro. Foi muito bom ter você aqui, né? Você esclareceu muitas coisas, como eu disse, me conectei em várias situações, né? E tudo que você falou é uma realidade, né? Eu também, em vários momentos, me anulei, e eu não sei se eu tô cansada de ser forte, eu ainda consigo segurar um pouco mais, mas é como você disse, eu entendi pelo que você falou, também sou essa mulher que te ouviu, né? Sim. Que é o momento de olhar para mim,
Sim, se Não é? auto-perceber. Isso. E você cansar de ser forte não significa que você tá perdendo algo, não. Não significa que cansar de ser forte é que você vai deixar de ser forte, não é isso. Eu falo, hoje mesmo eu comentei isso. Em psicoterapia, a gente elabora tudo, vem comigo. Então faz psicoterapia, cuida da sua saúde Sim, mental. isso daí é muito necessário. Que é isso que vai te dar a ferramenta para você entender que tudo bem cansar de ser forte, Thelma. A gente não é guerreira o tempo inteiro. Nem precisa ser. Eu acabei de falar e vou repetir. Não quero ser mais guerreira. Eu quero ser princesa. Vamos ser princesa juntos? Eu acho que eu vou entrar nessa de princesa, porque guerreira a vida inteira. Não dá, não. Não tá sempre dando fui certo. aquela mulher guerreira. As Sim. pessoas se dirigem a mim assim: ai, Thelma é uma mulher guerreira. Thelma é uma mulher guerreira. Isso Uma já mulher andou- forte, já é né? Uma mulher forte. E às vezes me incomodava. Eu falei assim: meu Deus do céu, a vida inteira assim, guerreira. Sempre guerreira. É bom, é bom. Tem seus lados bons, tem seus lados positivos, né? Não, sempre positivo, né? A mulher que trabalha, que corre Uhum. atrás né, da sua história. E eu acho que a mulher tem que ser independente, tem que realmente lutar e desbravar, não é isso? E tem que se acolher. Mas Acolher suas essa é a emoções. parte aí, essa parte que eu acredito, não só as mulheres periféricas, a mulher em geral, ela se deixa muito. Sim. Né? Ela se deixa pelo filho, pelo esposo, pela casa, pelo trabalho. Ela se olha muito pouco, né? Exatamente. Mas nós vamos mudar isso, né? Vamos mudar essa Vamos história. mudar essa história. Pessoal, para você que ficou até aqui, muito obrigada. E quero dizer para vocês que a Lohane foi nossa homenageada 2026, né? Como eu disse, o Museu Multiarte faz esse evento, nós estamos na 5ª edição, e é um evento que me toca muito fazer e compartilhar, né, dessas histórias que nos ensinam muito. Tá? No próximo episódio, nós vamos estar trazendo aqui uma mulher artista. Como eu falei, nós homenageamos a mulher artista, a mulher de impacto e a mãe atípica, né? Então, nosso próximo episódio será uma mulher artista que vai estar aqui também trazendo a história dela para compartilhar conosco. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Lohane, muito obrigada. Estamos juntas. E vamos bater novos papos quando você traz um novo livro para a gente conversar sobre vou trazer. ele. Vai ser Vamos muito marcar também um interessante. encontro para a gente falar sobre avaliação neuropsicológica. Hoje eu atuo como neuropsicóloga. Muito importante, nós temos mães atípicas aí que estão à procura de avaliação neuropsicológica e é algo muito defasado dentro do nosso município. Então é um tema muito relevante para a gente debater também. Eu quero isso e ia propor a você, a gente fazer uma roda de conversa aqui, tá? No quadro Mães Atípicas, trazer você. Ótimo, estamos aí, então vamos combinar. Pessoal, até a próxima, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.